dessas formações, quantas formações mais ou menos você acha que teve a banda Olho de Gato? Olho de Gato? Bom, a gente perde... Você é o que nunca... A gente perde pro Made in Brasil, né? Que deve ter tido umas 200 formações, mas a gente teve umas 4, 5 formações. Quem que passou assim na história da banda? Passou. Começou você, o Nau eu, e o... Nau, Lúcio. Depois entrou o Antônio Porto. Aí saiu o Lúcio, entrou o Pedro Hortali com o Antônio Porto. Aí demos um tempo. Aí retomamos em São Paulo em 89. A formação era eu, Nau, Rodrigo Teixeira, Pedro Hortali e o Bartô, um guitarrista de São Paulo, que tinha um estúdio, um português muito, muito louco, muito engraçado, assim, que tocou com a gente. Chegou a tocar aqui no estado também, fizemos shows com ele aqui no estado. Isso em 89, né? Aí, demos mais um intervalo, retomamos em 2001 com Alex Mesquita, Daniel Freitas, o Christian Rous, um menino novinho lá de Dourados, super guitarrista. Hoje ele é agrônomo, está aqui em Sidrolândia, deve estar morrendo de vontade de tocar também, porque eu já estou. O Christian... O Christian gravou com a gente aqui. Eu acho que não sei se foi com a banda Olho de Gato ou se ele fazia parte de alguma outra banda, mas eu me lembro dele gravando aqui. O menino ele era bem novinho, o bebê. Depois entrou o Anderson nessa formação, o Anderson Rocha. O Anderson mudou para cá, para Campo Grande, e numa ida, num show de lançamento do CD em Dourados, o Anderson foi para fazer mesa para gente. Chegando lá, ele louco para tocar, puta, essa banda era a banda que eu queria tocar. Na hora já fiz uma reunião atrás do palco com os meninos, vamos colocar um novo elemento na banda, né? Foi como o mais velho da banda, e aí foi muito bem-vindo, e figura fantástica, um músico também, maravilhoso, né? Anderson Rocha Quer dizer que então a banda teve um período em que ela ficou em São Paulo, né? Você morava em São Paulo ou era o Nau aqui? O Nau estava em São Paulo, o Pedro morava em São Paulo, tocava com o Almir. Foi até engraçado, assim, porque o Pedro, era o primeiro ensaio da banda. O Rodrigo Teixeira era o baixista, o Nau era o cantor, continuava o Nau como cantor. Quando a gente ligou os instrumentos na sala, ia começar a música, toque, toque, bate na porta. A gente abre, Pedro Hortali, com 2 baixos, um monte de sacolas, tinha se demitido do Almir. Né? Falou, saí, não vou mais tocar com o Almir e quero tocar na banda. Puta merda, mas o Rodrigo ia ser o baixista, mas não tem problema, Rodrigo, você vai ser o cantor e o Pedro vai ser o baixista. E ali mesmo a gente já começou a ensaiar e ficamos 1 ano em São Paulo, né? Período difícil, ralação, tivemos que tocar na noite, fazer muita coisa lá para sobreviver, para poder manter a banda tocando. Mas foi muito legal também, fizemos shows emblemáticos lá, Dia dos Trabalhadores na Praça da Sé, Dia Mundial do Meio Ambiente no Ibirapuera, Unicamp, Santos no Circo Marinho, a gente rodou bastante lá também. Que legal. Me diz uma coisa, das composições autorais, assim, qual que foi aquele sucesso que toda vez que a banda tocava, ou de cada, assim, digamos, de cada período com formações diferentes da banda, tinha alguma música assim que era emblemática? Da primeira formação ficaram 2 músicas emblemáticas, que é Regamos Espinhos e Extermínio. Eram os donos da terra, foram milhões por aqui, as 2 grandes nações, eram os Tupi-Guarani. Hoje morando em missões, esperando pra morrer, de fome ou suicídio, o extermínio é assim. Então no lixo, então mendigo, você não é assim. Se hoje chora, eu tô sabendo, mataram seu curumim. Então no lixo, então mendigo, você não era assim. Se hoje chora, eu tô sabendo, mataram seu curumim.
Da formação com o Daniel, a que mais pegou, a que mais tocou, inclusive nos levou para a Mega 94, que só tocava sertão, a gente conseguiu ficar lá um tempão tocando, tocaram nossa música um tempão, é o Teu Beijo, que é uma parceria minha, do Daniel Freitas e da Mary Ibanez, uma poetisa lá de Dourados. Lacerado coração selvagem, teu corpo frio pede passagem, teus olhos negros não têm piedade, tua boca é insaciável, teu beijo é morte certa, teu beijo é morte. Teu beijo é morte certa. Teu beijo é morte, uma tempestade. Teu amor é uma prisão, nunca a liberdade. Teu sexo é fome, louca ansiedade. Teu beijo é morte certa. Teu beijo é a morte. Teu beijo é morte certa. Teu beijo é a morte, uma tempestade. Eu sei que o Mandioca Louca é uma banda que o Rodrigo Teixeira fez parte também. E aí, Sim. você foi um dos fundadores dessa banda? É, Como o é que Mandioca foi? Louca, na verdade, é uma banda... A Mandioca Louca era eu, o Anderson Rocha, o Rodrigo Teixeira e o Pedro Hortali ou o Alex Mesquita, dependendo da disponibilidade. Foi um trabalho, né, que a gente fez muito legal, fizemos um CD e cada um tomou seu rumo aí, os seus prioridades e o Mandioca Louca ficou meio de lado, é uma pena. Mas era um projeto que o que tinha no Mandioca Louca? O Mandioca assim? Louca a gente trilhava mais no ritmo ternário, né? A polka rock, aquela onda da polka rock, no 6x8 e rock and roll também, né? Que é a nossa cara, Sempre rock and roll. sempre rock and roll. Foi um disco muito legal, gravamos Geraldo Espíndola, gravamos Simona, coisas do Rodrigo. Foi um disco bacana, mas que a banda durou pouco, né? Bom, você, Olho de Gato, você nunca abandonou o projeto com aqueles intervalos, mas assim, tem, além do Mandioca Louca, tem alguma outra banda que você também ajudou a formar? Ou... Não, para formar Você tocou não. com muita gente, né? Toquei Eu me com lembro que muita você tocou gente, com a gente no Expresso Arrasta-Pé. Toquei com a rádio. Para Simplifica. simplificar, eu não toquei com a Almir, com a TT, com a Alzira e com o Rondon nos anos 90. O resto, acho que eu fui baterista de todos os artistas. Agora, a gente deve dizer, isso aí não quer dizer que eu seja muito baterista, é porque não tinha músico mesmo. A carência de músico aqui no estado era muito grande, né? Eu acho que depois de 2008, de 2008 para cá, eu acho que deu um salto quântico, assim, o rock and roll, o blues no estado, porque aquela gurizada que via gente tocando, que era criança, que não podia nem ir em bar, de repente aparecem os moleques tocando, moendo os seus respectivos instrumentos, né? Então, guitarristas, bateristas e essa profusão de banda que nós temos hoje aqui em Campo Grande, É né? verdade. Então, e eu acho que a gente é responsável por isso, a gente abriu esse caminho para essa molecada, né? Tem uma galera aí, os vovozinhos, hoje eu sou um avô, né? Restringi muito minha atuação na noite porque eu tenho que preservar a saúde para o futuro agora, menos rock and roll. Mas a molecada, Campo Grande, eu acho que está fantástico hoje, assim, você sair na noite, cantoras maravilhosas surgindo aí, É né? verdade, né? Toda uma Jussoc, Peralta, Jane,
Tem uma galera muito boa aí, Bianca Baixa. Agora, rock and roll mesmo, uma cantora que me encanta é a Maíra Espíndola, porque ela tem uma atitude maravilhosa no palco. eu acho. Atitude roqueira, né? Roqueira, essa é mais das minhas. Não, e na época, assim, estava surgindo o Luiz Marcelo na bateria, o Sandrinho Moreno, né? Tinha Pois uns é, eu me lembro. 95, por aí, o pessoal estava assim, na percussão, na bateria, Eu me né? lembro que 90, 92... Alex 90, Kundera. o Sandrinho era um menino que ia ver a gente tocar. Hoje é um monstro, um baterista dos melhores do Brasil. Pacote, eu me lembro do Pacotinho, ele fugindo do pai dele. A Pacote, eu me lembro dele com 8 anos tocando. E para tocar com o Grupo Zoeira, e ele não tinha instrumento. E ele tinha aquele. Então, eu chegava da noite, madrugada, a hora que eu estava dormindo, poc, batia na minha janela, era o Pacote. Aí eu dava os pratos, pedais, caixa, vai moleque, vai tocar. Seu pai não te libera o instrumento, tio Bola libera, entendeu? Então essa gurizada, e hoje, né, são esses músicos maravilhosos que eu me sinto um pouco responsável por Isso tudo é muito isso aí, legal. é muito bom. Então, Bola, a gente voltou a falar lá, quando vocês gravaram essa fita demo, vocês foram para São Paulo, né? São Paulo, gravamos do Olho em de São Gatos, Paulo. foi em 86, né? 86. E aí, nesse período, o Toninho estava tocando com vocês. Toninho tocava com a gente. Mas Toninho aí gravou Toninho a demo. foi para a Europa, né? Aí o Toninho foi para a Europa. Bom, aí tem as coisas internas da banda e... Como Enfim. toda convivência de como banda, toda né? convivência de banda, Que aí você acaba sendo não só uma banda, mas você vira uma família. Aí Virou tem família, todas aí as... tem os desgastes, tem aquelas coisas internas. A gente deu um tempo, nesse meio tempo, o Toninho... Aí um dia chega o Toninho em Dourados, Bola, vamos para São Paulo, eu tô lá, nós vamos montar uma banda, eu, você e o Rodrigo Satter. Vamos arrebentar. Você é o cara que eu quero na bateria. Pô, legal, Toninho. Peguei a pilha, né? Fui na pilha do Antônio. O dia que eu cheguei em São Paulo, ele embarcou para a Áustria. Falei, porra, cheguei aqui para tocar com o Antônio Porto e o Rodrigo Satter e o cara foi para a Áustria. Falei, para onde eu vou? Vou para a casa do Nau. Foi quando retomamos a banda. E aí, pô, então vamos voltar ao Olho de Gato e tal. Que é aquela história que eu te contei, do Rodrigo, do Pedro, que a partir dali foi desse jeito. E aí você estava falando que a banda dividiu o palco com gente bacana, que a gente já deu uma prévia disso, mas vamos falar mais dessa... Se não me falhar a memória, mas foram vários shows assim, emblemáticos pra gente. Aqui em Campo Grande, Campo nessa Grande, época de... Festival América do Sul... A gente abriu temporadas populares, a gente são vários projetos, vários. O Festival de Inverno de Bonito, vocês Festival tocaram de Inverno também, Circuito Banco do Brasil, a gente dividiu com Alceu Valença, dividimos com Rapa no Temporadas, Kiko Zambianchi, Velhas Virgens, Célia Duncan aqui no Parque das Nações, no MS Canta Brasil. Puta, é tanta gente que vai ficar gente de fora aí, mas enfim, muito legal você poder dividir, né? Com Mandioca Louca dividimos com o Lulu Santos. Pô, altos muita história, shows, né? E público, né? Se tocar para bastante gente, assim, é gratificante. E você, nesse período, assim, de todos esses anos, você ficou entre Dourados, São Paulo e Campo Grande. E teve Campo Grande também. E Campo Grande, sempre nesse triângulo. E eu adoro Campo Grande. Porque a banda tinha que ter esse espaço também, né, por aqui. Aqui, apesar de na época não ter tanto espaço, tinha muito mais que Dourados, né? Então era obrigatório a gente vir para Campo Grande, fazer show aqui. Como capital, entrar como nos centro projetos, maior. né? Bola, muito legal, assim, relembrar essas histórias todas, né? Contar essas histórias para a nova geração e agradecer a sua participação aqui no Arquivo Musical. Eu que agradeço, é sempre um prazer poder estar aqui e falar da nossa música, da nossa cultura, para quem é mais novo, não conhece, vir a saber de tudo o que aconteceu para chegar onde nós estamos hoje. Valeu, Bola. E o Arquivo Musical de hoje fica por aqui. Eu conversei com o Fernando Gomes, que é da banda Olho de Gato, e no próximo programa a gente se vê. Até lá!
O que eu sinto é o gosto da madeira, o som da fauna brasileira, a vida livre a levar. Vai revelando a toda vida que estimula a saída, é uma vida que não pode gritar. A rosa branca leva tiro na garganta e vermelhou e não tem anjo que lhe possa salvar. Vai revelando